Cara, esse negócio do gabinete do ódio, cara, meu Deus do céu, cara. Olha só, vamos na história completa? Vamos na história completa. Tem um cara chamado Carlos Afonso, sabe quem é? Não. Não. Ah, mentira. Claro que você sabe. Não, mas aí tu vai me falar agora, pô. Luciano Ayan, sabe quem é? Não. Também não. Não sabe quem é? Cara, a gente é dois otários, você não entendeu? Tá, vamos lá. Luciano Ayan é um cara que era muito próximo do MBL, né? Foi preso aí eu fiquei investigação, lavagem de capital, 400 milhões e tal. A MBL negou que tinha proximidade, mas o cara tava direto com o pessoal lá. Fecha com o MBL, não. Cara... Também não fecha com vocês, mas eu aperto sua mão. Fecha, você não sabe, até o final do programa... vai dar uma de Entraub aí. Mas cara. A maioria das pessoas é de direita e nem sabe. Mas vamos voltar ao Luciano Ayan. Tá. Ele criou um estudo que foi até compartilhado num site do Diário do Centro do Mundo, que é esquerdista lixo, né? Extrema esquerda, em que ele coloca ali um conjunto de slides em que ele coloca ali linchamento virtual, gabinete do ódio, vários frames. E esse documento depois foi replicado pelo advogado do Frota, chamado Muscat. Em dezembro de 2019, o Frota chegou na CPMI da Fake News com esse documento e falou: quero protocolar. E ali tem todos os frames e todas as perseguições, todos os deputados que tiveram sigilo bancário quebrado no inquérito das fake news, né? São 10 parlamentares. Você tem ali Alan dos Santos, você tem Bernardo Kister, você tem todo mundo que é perseguido ali. E tanto que isso daí foi subsídio para o depoimento do Frota e para o depoimento da Joyce na CPMI da Fake News. Inclusive a Joyce, que correu de mim, ela esperou, ela estava convocada para ir lá, ela esperou o momento certo, quando eu estava numa viagem com a minha comissão lá no Oriente Médio, e aí ela foi lá depor, porque ela sabia que não teria minha resistência. Mas beleza. Depois, gabinete do ódio, tal. Enfim, não existe nada disso. É tudo conjuntura de narrativa para tentar denegrir. Qual foi o disparo? Mais uma vez, qual foi o disparo em massa feito pelo Jair Bolsonaro para denegrir o PT, cara? Teve uma matéria da Folha de São Paulo. Exatamente, cara. Desculpa, que eu não gosto do PT, galera. Entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018, uma jornalista chamada Patrícia Campos Melo fez uma matéria dizendo o seguinte: empresários fazem disparo em massa de WhatsApp para denegrir o PT. E também para apoiar o Jair Bolsonaro. Cara, entre o primeiro e segundo turno. Isso daí o quê, cara? Ela deu um all-in ali para ver se nessa fake news dela ela conseguia virar a eleição e o Haddad ser eleito e não o Bolsonaro no segundo turno. O Luciano Hang, que é um dos citados na matéria dela, da Folha, processou e ganhou 100 mil reais da Patrícia Campos Melo. E depois, nessa CPMI da fake news, Igor, teve um caso bem curioso. Eles chamaram na CPI um cara que trabalhava nessas operadoras, chamada Yacons, que era uma operadora de disparo em massa de WhatsApp. E aí o cara foi lá. Foi engraçado, que ele já chegou. Aí tem um deputado do PT chamado Rui Falcão, que é um dos fundadores do PT. Conheço. Aí chegou lá e falou: não sei o quê, de qual periferia que você é? Achando que o cara já tava fechadinho, né? Aí o cara chegou assim: pô, mano, só porque eu sou preto, você acha que eu sou de periferia? Que preconceito que é esse? Cara, mó climão. Caralho. E depois, no desenrolar da comissão, foi engraçado que ele falou assim: olha, a gente realmente achava estranho, porque do Bolsonaro não chegava nada para fazer disparo em massa. Chegava do Henrique Meirelles. Inclusive, a sua campanha, Rui Falcão, eu já fiz. Cara, Rui Falcão teve que lavar a cara. E tem vídeo disso aí? Tem vídeo. E depois tem pior. O Hans River, ele diz que ele foi procurado pela Patrícia Campos Melo para fazer essa reportagem que eu falei entre o primeiro e segundo turno, falando que os empresários estavam fazendo disparo em massa para ajudar o Bolsonaro, né? E ele falou o seguinte, que a Patrícia Campos Melo ligou para ele e falou: Hans River, você lançou um livro, né? Você é músico, eu vou te entrevistar sobre o seu livro, tudo bem? Ele falou: claro, pô, divulgação, Folha de São Paulo, meu livro vai bombar. Chegou lá e a mulher só falava: Bolsonaro, você faz disparo em massa? E ele: pô, que porra é essa? Não quero falar disso não, vamos falar do meu livro, vamos falar de música. E era no local perto da casa dele. E ele diz no seu depoimento que ele fez sob juramento, e se mentir é falso testemunho, tá? E que ela tentou seduzir ele para tentar entrar na casa dele, para ter acesso ao laptop dele. Porque ela achava que ali poderia haver alguma troca de e-mails que pudesse corroborar a versão dos fatos que ela estava levando à tona naquela matéria da Folha. Aí ele falou isso. Aí pronto, a lacrosfera foi: que absurdo, machista, tá acusando a mulher de seduzir o homem. Calma lá, é só o homem que é o filho da mãe? Que tenta pegar a mulher ou que fala pra mulher: quer subir de cargo só se fizer o teste de sofá? A mulher não pode tentar seduzir o homem? Ao invés dela vir na CPMI da fake news e sob juramento desmentir o Hans River, ela fez o quê? Ela processou a mim, processou o meu pai, porque a gente falou do furo da Patrícia Campos Melo. Aí ela fica: não pode usar de sarcasmo, não pode fazer piadinha. Por que não pode?
Eu tenho imunidade parlamentar e estou falando sobre um fato que tem a ver com o meu trabalho. Então, assim, isso tudo é pura guerra de narrativas. Eu até fico pensando se não seria interessante fazer uma live e entrar lá dentro dessa salinha onde tem assessoria de internet que fica na presidência da República para mostrar, cara, que os caras são, são os coitados lá. Cara, posso dar uma ideia? Põe uma câmera no Bolsonaro 24 horas por dia. Mais? Não, 24 horas por dia, meu irmão. Aí vão ver o assessor que limpa lá com a língua. Se ele for cagar, tá ali mostrando a pia e o... Tá ligado? Porque, mano, se eu fosse... Eu não quero ser nunca presidente na minha vida. Porque nem eu quero dinheiro. A verdade é essa. Mas se eu fosse presidente, eu ia colocar uma câmera 24 horas por dia no meu peito. E é isso. E todo mundo ia ver 24 horas do meu dia o que eu tô fazendo. E aí... Não precisa, você já teve, cara. Aquela reunião ministerial que era pra ser sigilosa e secreta, que o STF deu notoriedade, aquilo ali é o presidente, cara. No seu momento íntimo. Aquilo é um momento do presidente. Porra. Mas qual o momento em que ele tá falando com os subordinados ele não poderia estar mais à vontade? Numa reunião secreta? Com certeza, com certeza. E pegou a entrada falando mais secreto que aquilo ali, só se foi ele dormindo com a primeira dama, cara. Não, eu acho que daí podia tirar. Mas deixa eu voltar à CPMI da fake news, que tem mais. Vai. Aí o Luciano Ayan, a relatora da CPMI, chamada Lídice da Mata, que é do PSB da Bahia, ela convocou o Luciano Ayan para vir na comissão, porque ela estava acusando o Luciano Ayan de fazer fake news sobre a Marielle Franco. Ele tinha um site chamado, como é que era? Ceticismo Político. Depois você começou a ver quem é que estava se encontrando com o Luciano Ayan em eventos públicos para tratar de redes sociais, etc. A relatora. E olha que coincidência. Ela não chamou, ela convocou, aprovou o requerimento, mas nunca chamou o Luciano Ayan na comissão. Virou amiguinha dele. Por quê? Começou a entender a narrativa. O Frota apresentou o documento que foi anexado à CPMI da fake news. E aí o pessoal fica lá distribuindo porrada. Eles têm maioria. Eles conseguem ali aprovar o que eles quiserem. Eu mando o requerimento para lá. O Caroline Detone, Felipe Barros mandam o requerimento. Cadê que é aprovado? Não é aprovado. Se é aprovado em Globo ainda, todo mundo que eles colocam. Aí fica chamando lá Alan dos Santos, Hans River. Só que aí com o Alan dos Santos já se deram mal. Com o Hans River se deram mal. Agora eles se deram mal com o Alan dos Santos. Porque o Alan dos Santos conseguiu expor a maneira ridícula dos deputados de esquerda. Tem ele falando... Assim, tem uma cena até que é engraçada. Se você estiver vendo aí no YouTube, vê depois, tá? Agora não, porque agora tem que dar audiência pro Flow. Por favor, obrigado. Alguém aí já botou o Flow Money? Pra mandar pergunta? Flowcoin. Você nem pode esperar pelas perguntas que vem aí. Mas enfim, bota lá que ele tem um deputado, o Davi Miranda, que é do PSOL do Rio de Janeiro, em que ele faz uma construção. Quando o cara não é inteligente, o que acontece? O assessor sopra no ouvido dele e ele repete. Então, na primeira contestação, você quebra o cara e não é tão difícil. É o que aconteceu com ele. Ele fez uma construção querendo dizer que os Estados Unidos estavam por trás, o gabinete do ódio, Bolsonaro, Trump, sei lá o quê. Enfim. Aí o Alan dos Santos chegou assim, deputado, vamos analisar isso daí. Qual que é o sujeito dessa frase? Aí ele, sujeito? Americano, Estados Unidos? O cara não sabia que o Alan dos Santos estava falando de sujeito no sentido de uma análise gramatical do texto. Aí ele se segura para não rir, sabe? E eles não conseguiram pegar o Alan de jeito nenhum. O Alexandre Frota tentou encurralar o Alan, o Alexandre Frota mostrando, olha aqui, um tweet do Olavo de Carvalho, não sei o quê. Foi ver, cara, o tweet era de um perfil fake do Olavo de Carvalho, cara. Caralho. Esse é o tipo de pessoa que acusa a gente de fake news. É foda. Vocês viram os áudios da Joyce que vazaram? Ela tá dando missão para os assessores dela criarem perfil na internet para atacar e denegrir oponentes políticos. Essa é a mulher que o Rodrigo Maia nomeou para ser a secretária de comunicação da Câmara, logo depois desses vazamentos. Cara, é uma esculhambação só isso daí, cara. Eu quero a CPMI, eu quero botar lá a Joyce de novo, eu quero chamar a Patrícia Campos Melo, mas não vai, cara, só vai chamar o pessoal que é ligado a gente para tentar fazer esse terceiro turno, quarto turno, quinto turno, eles não vão parar. Eu acho que você tá muito certo no seu argumento no sentido que... Eu tô apresentando fatos. Não, existe uma máquina que tá engajada em destruir vocês. Sim. E essa é uma máquina com poder político dentro do sistema absurdo. Com certeza. E a gente tem uma guerra diária nesse sentido. Eu entendo. Eu acho que se a gente focar nesse ponto, eu vou dar 100% de razão pra você sempre. Mas vocês Vai sair daqui Bolsonaro 22, porra. Mas vocês facilitam pra eles também. Se o Bolsonaro quiser legalizar, eu
Eu acho que eu faço Ó, comprometimento. por exemplo, ó. E aí Perdemos um voto. e aí eu não tô nem falando de você. Tô falando mais Mas da... não tem como, igual. A única chance que a gente tem de não dar munição, vamos assim dizer, para os nossos inimigos é ficar quieto. Aí eles alcançam o objetivo deles.